Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu, com toda a minha responsabilidade e do alto dos meus 52 anos, quero te contar a história da meia-noite. Se deu comigo, eu que sou a Ercília e a minha filha Eva. Estávamos só nós duas no carro naquela noite. Nós estávamos numa estrada paranaense conhecida como a PR-815, é uma rodovia de acesso que pertence ao governo do Paraná e que liga a BR-376, sabe? Liga ali o Parque Estadual de Vila Velha ao sítio Lagoa Dourada. Esse trecho do qual eu estou falando tem uma extensão curta de 1,6 km. Não chega a 2 km, mas ali esse trecho é totalmente pavimentado. E foi, durante muito tempo, de muito movimento de caminhões aquele trecho. E eu estava passando com a minha filha exatamente por esse trecho. E foi naquele pedaço de terra, de estrada, para melhor dizer, que tudo realmente aconteceu. Tudo estava correndo conforme nós tínhamos combinado de fazer. Fizemos tudo que planejamos na outra cidade. E aí, por volta mais ou menos de umas 6 horas da tarde, nós pegamos a estrada e teríamos que passar por aquele trecho. Quando nós chegamos naquele trecho ao qual me refiro, já tinha caído a noite, mas tudo estava correndo maravilhosamente bem. Tomávamos o caminho de volta para casa bem tranquilas, satisfeitas, porque tudo havia dado certo na nossa viagem, porém estávamos com pressa. E teria sido uma viagem tranquila se não fosse, naquele trecho de estrada, um safanão que nós levamos de um caminhão. Mas esse caminhão, ele estava tão carregado de laranjas, o que já não era mais comum naquele pedaço. O caminhão estava carregado de laranjas, mas não era laranja em caixa, era laranja granel. As laranjas estavam soltas na carroceria do caminhão. Não havia sequer encerado. Porque normalmente um caminhão de laranja, ele vem carregado de caixas de laranja, ou então, se for laranja a granel, ele vem com encerado. Esse não. Esse era um caminhão que estava totalmente fora dos padrões, porque ele tinha uma carroceria um tanto quanto alta, lotada de laranja, mas até a boca, e que ia derramando laranja nas laterais. E esse caminhão, ele deu um safanão no carro que a minha filha dirigia, e ela perdeu a direção, porque aquela carga de laranja, por pouco não virou inteira em cima da gente. Naquele trecho de estrada, teria sido fatal para nós, com certeza, se aquelas laranjas todas viessem para cima de nós. Aí a minha filha, a Eva, eu até gritei: "Cuidado, Eva!", daquele susto, né? "Cuidado, Eva!". Ela puxou a direção para a esquerda, puxou a direção para a direita, o carro ficou um tanto ou quanto desgovernado. Devido à brusca manobra, o pneu do carro caiu num dos milhões de buracos ali da lateral da estrada
O asfalto estava bom, mas na lateral da estrada, do acostamento, tinha muito buraco. E aí o buraco era fundo, havia pedra, bateu o pneu com muita força e o pneu estourou. Não chegou nem a furar, sabe? Estourou de uma vez. Para nossa sorte, graças a Deus, nós paramos próximo a uns poucos postes de beira de estrada com uma iluminação fraca, de uma lâmpada assim, fraca, mas funcionando. A minha filha, a Eva, que conduziu o carro, ficou muito nervosa, ficou esbaforida, ficou assustadíssima. Ela conseguiu fazer com que o carro chegasse até o acostamento, mal iluminado, e mesmo ela sendo jovem, né, minha filha, ela tinha uma certa experiência já de tanto andar com aquele carro pelas estradas afora. Mas nós ficamos ali as duas, dentro do carro, isoladas, naquele trecho ermo. Ficamos ali, tentamos, ela pegou o celular e tentou ligar para casa, mas o local era muito ruim. A área ali, naquele momento, ao qual me relato, hoje em dia eu já não sei como está, mas naquele momento ao qual me relato, o local ali era péssimo, não tinha sinal nenhum de telefone. E nós duas, paradas à beira da estrada, no acostamento, cansadas, e por que não dizer, inexperientes em matéria de mecânica de carro, nós não entendíamos absolutamente nada. Não sabíamos nem como retirar o estepe do carro para fazer a troca. Nem isso nós sabíamos. Resultado: fiquei eu, Dona Ercília, e minha filha, Eva, dentro do carro. E ela mexia no celular com aquela esperança de que o sinal pudesse vir a qualquer momento. Abriu o vidro do carro para ver se o sinal pudesse melhorar. Que nada. Ficamos ali paradas, as duas, por cerca mais ou menos de uns 10, 15 minutos. Ninguém nos via, ninguém passava naquele trecho de estrada. Esses 10, 15 minutos pareceram uma eternidade. Imagine você, dentro de um carro, noite escura, apenas uma lâmpadazinha fraquinha que havia num poste. Ainda bem que ela existia. Até que vimos aproximar do carro uma feição assim, conhecida, amistosa. Era um rapaz jovem ainda. Ele estava... Sabe a bicicleta, quando ela tem um farolete? A bicicleta tem um farolete. É um farolete a dínamo. Dínamo é aquilo que se encosta no pneu da bicicleta e na medida que a pessoa pedala, o dínamo ganha uma velocidade maior e a luz aumenta. Só que quando o rapaz nos viu, ele vinha com o farolete da bicicleta aceso. Quando o rapaz nos viu, porque ele nos viu, até que enfim, alguém nos viu. Então ele diminuiu as pedaladas da bicicleta de forma que o dínamo, o que estava encostado no pneu da bicicleta dele, caiu a velocidade e a iluminação, a luminosidade do farolete também caiu, até que desapareceu. Mas através da lâmpadazinha fraca do poste, nós vimos a cara do rapaz. Era jovem. Ele estava montado numa bicicleta de modelo bem antiga, sabe? O modelo era antigo. Ele viu o carro, as luzes. A minha filha manteve as luzes acesas. De vez em quando ela ligava o motor do carro para a bateria não arriar. Pelo menos disso nós sabíamos. E ele, o rapaz, que parou a bicicleta, que agora já não tinha mais a claridade, porque o dínamo estava totalmente parado, ele perguntou: vocês precisam de alguma ajuda? Estão precisando de uma ajuda? Gesticulando e falando assim à frente do para-brisa. Foi aí que nós percebemos que ele não era uma pessoa assim
tão conhecida como nós imaginávamos naquele momento de aflição. Mas com certeza, era um bom rapaz, era solidário e, o mais importante, estava disposto a ajudar. Precisamos, o carro furou o pneu. A minha filha me corrigiu, estourou, mãe. A mesma coisa, estourou o pneu, furou o pneu e a gente tá aqui parado, a gente não sabe trocar. Você pode nos ajudar? Apesar de não podermos disfarçar o medo em nossas caras lívidas, o rapaz nos tratou bem, sabe? Posso ajudar sim. Dá licença. Posso abrir o porta-malas? Pode. E ele se mostrou gentil. O rapaz, durante o processo da substituição do pneu pelo estepe, ele estava ali trabalhando. De repente eu comecei a escutar o choro aflito de uma criança, de um bebê. Quando eu digo choro aflito de uma criança, era o choro de um bebê. No momento parecia que estava bem perto de onde nós estávamos, o choro da criança, do bebê. No outro momento, parecia que alguém passava por nós carregando o nenê no colo, porque o som do choro, ele começava baixinho e depois ele vinha aumentando. Aí quando chegava pertinho da gente, aumentava bastante e depois ia diminuindo. Ia diminuindo o volume do choro, como se estivesse se afastando novamente. Nossa, aquilo se repetiu pelo menos umas 3, 4 vezes. E eu comecei a achar muito estranho. Então eu perguntei para minha filha, para Eva: Eva, você tá vendo alguém com alguma criança chorando nos braços por aqui, filha, aqui perto? Ela estava distraída, minha filha. Ela estava ainda ligada no celular para ver se tinha algum sinal para comunicação com o marido dela. Eu também estava ali prestando um serviço, procurando ajudar o rapaz, segurando uma pequena lanterna para iluminar os parafusos e por isso eu estava abaixada ao lado do carro, tentando ajudar o rapaz. A minha filha, como disse, distraída ao celular. Ela não me ouviu. Eu falei isso para ela, mas ela não me escutou. Eu perguntei porque ela continuava olhando para o celular, tentando achar um jeito de avisar o marido que nós estávamos paradas numa estrada e já havia algum tempo. Com certeza nós iríamos atrasar um pouco. Então eu repeti a pergunta. Agora não estou mais alto, né? Ainda sem olhar para mim, ela respondeu: não, mas não estou escutando nada. Estou ouvindo nada. Eu fiz a mesma pergunta para ela. Perguntei então pro rapaz, que estava agachado, apertando já os últimos parafusos do pneu. E para minha surpresa, o rapaz respondeu: escuto sim, dona. Estou ouvindo sim, dona. Mas não tem nenhuma criança, não. É só choro mesmo, viu? Eu achei que ele estava brincando até. E eu perguntei: como assim? Claro que tem uma criança chorando aqui perto. E deve estar com alguma dor ou com muita fome, pelo tanto que a criança chora. O rapaz, ele terminou o serviço apertando os últimos parafusos, levantou a cabeça, olhou para ambos os lados da estrada e só então ele falou: a senhora está vendo alguém por aqui? Olhei também nas mesmas direções e depois encarei o rapaz e respondi: não, vendo não tô não, mas eu tô ouvindo uma criança chorando. E você também.
Então não tem como não ter alguém aqui perto, porque pelo choro só pode ser um bebê, um nenê, uma criança pequena ainda, sei lá, recém-nascida de meses. É um bebê, e um bebê nessa idade não anda sozinho. O rapaz, ele olhou para mim, olhou para minha filha, que a essas alturas também já me olhava de forma estranha. Ele em seguida virou as costas, caminhou até a sua bicicleta, a sua antiga bicicleta. Quando já estava passando a perna por cima assim do cano da bicicleta, quer dizer, montando na bicicleta, ele disse: "É só uma visagem antiga, dona. Não tem criança, não. É só uma visagem antiga. Todo mundo já conhece essa história por aqui. Se vocês são de perto, já devem ter escutado falar da história da criança que chora. Já devem ter escutado." E dizendo isso, ele colocou o pé esquerdo no pedal da bicicleta, impulsionou a bike com o pé direito e em seguida passou a perna sobre a mesma, sentou-se sobre o cilim e começou a pedalar. E se afastou da gente e dobrou numa estradinha de terra que havia à frente, bem ali num portão branco. Foi ali que o rapaz entrou. Tinha um imenso portão branco. O nosso assombro com a história foi tão grande que nem sequer agradecemos pelo serviço que o rapaz fez. Ele foi tão gentil. Ele foi tão gentil e nos ajudou tanto. Eu e a minha filha entramos no carro, minha filha ligou o motor e, sem dizer uma palavra, ela foi saindo com o carro. E eu, assim, como ela estava saindo, tinha que sair lenta, porque ela estava no acostamento, um acostamento bastante esburacado. A pista não, a pista era boa, mas o acostamento bastante esburacado. Ela foi saindo, eu ainda vi escrito naquele portão branco: Sítio Santa Lúcia. Eu guardei o nome, Sítio Santa Lúcia, no portão branco. E aí a minha filha acelerou o carro e nós fomos embora. Quando já estávamos chegando pertinho de casa, a minha filha finalmente resolveu falar comigo. Ela estava tão assustada que ela veio em silêncio. Quando nós já estávamos chegando, ela resolveu falar: Mãe, eu realmente não vi nenhuma mulher com criança ali. E também não escutei nada. Deixa essa história pra lá, mãe. Graças a Deus, nós já estamos chegando em casa. Isso é que importa, né, mãe?" Fiquei calada. Não pelo que a minha filha acabara de falar, mas porque eu já havia me convencido de que não ia adiantar eu continuar discutindo com ninguém. Mas que aquilo ficou na minha cabeça, ficou. Ficou. Achei muito estranho. Minha filha não ouviu e eu escutei, de maneira tão nítida e clara, o choro do bebê. O bebê se aproximava e se distanciava. Obviamente que alguém carregava o nenê no colo. O bebê não podia andar, porque o choro daquele bebê era um choro de bebê, ou se não fosse recém-nascido, mas de mês e meio, no máximo 2 meses, não mais que isso. Eu sou uma mãe e não sou mãe só da Eva. Eu sou mãe da Eva, do Eudes e da Helenice. São 3 filhos. Eu tenho minha experiência. Então eu sei o que eu estou falando. Fiquei encucada com aquilo. Bastante encucada. A situação não me saía da cabeça. Passei dias lembrando do fato. Eu
poderia tê-lo esquecido totalmente. Mas você sabe, a gente quando encafifa com uma coisa, Sítio Santa Lúcia, o Portão Branco. Aproveitei que o meu marido estava em casa e não era um lugar tão distante. A distância total, incluindo as rodovias que teríamos que pegar, um pedacinho da BR, inclusive, porque nós tínhamos que voltar lá, no mesmo local. Então, nós teríamos que voltar lá. Pegaríamos um trecho de mais ou menos uns 40 quilômetros pela BR-376 e depois aquele trecho do Parque Estadual Vila Velha até o sítio Lagoa Dourada. Ali é curtinho o trecho, dava 1,5 quilômetro, 1,6 metros, por aí. E a rodovia era boa, toda pavimentada. E eu me lembrava, tinha que ir no Portão Branco, Sítio Santa Lúcia. E o meu marido atendeu o meu apelo. Eu expliquei para ele o que é que estava me intrigando. O choro da criança. O choro do bebê. Então, meu marido me levou até lá. Chegamos por volta de umas 2 horas da tarde. Meu marido bateu a buzina assim na porta do sítio e logo veio. Primeiro os cachorros vieram e depois uma senhora muito simpática chamada Dona Arlete. Ela veio com o marido, veio com os netos, veio nos atender. E ela veio gentil. Eu falei, olha, desculpa, eu estou aqui batendo na porta do seu sítio porque me aconteceu uma coisa. Aí expliquei para ela. Contei para ela do rapaz da bicicleta. Contei para ela do choro do nenê. E depois que nós nos despedimos, o rapaz da bicicleta embicou na estradinha e teria entrado, pelo que eu entendi, no sítio dela. E que eu queria entender de onde eu escutei aquele choro de criança. Fiquei intrigada com aquilo. Tanto que aquilo tinha me tirado um pouco da minha paz até, do meu sono. A senhora, quando eu contei a história, Dona Arlete, olhou assim para o marido dela, seu Sebastião. Ele deu um sorriso e ela pareceu surpresa. E aí ela me falou, então a senhora escutou? Sim. Eu respondi para ela, escutei a criança chorando. E ficou com medo? Ela me perguntou, e a senhora ficou com medo? Eu respondi, olha, na hora que eu escutei assim, não, porque o rapaz que trocou o pneu, que era o rapaz da bicicleta, ele também afirmou que escutou o choro. Mas depois que ele falou que era só uma visagem, aí eu fiquei cismada. Fiquei sim. Tanto é que eu tive que voltar aqui com o meu marido para tentar esclarecer isso. A Dona Arlete, ela ficou calada me olhando. Mas por que a senhora tá assim calada me olhando? Ela continuou olhando para mim, mas logo em seguida ela sorriu e falou, bem, não é a primeira vez que eu conto essa história, mas ela é bem antiga. É antiga e muito triste. Mas, por favor, eu quero lhe contar. Mas entra com seu marido. Eu vou coar um cafezinho. E quero contar a história para vocês. Não precisa. A gente não quer incomodar. Incômodo nenhum. Por favor, entrem. Foi muito bom, porque eu e o meu marido acabamos fazendo uma nova amizade. É Dona Ercília, né? Sim, Dona Arlete. Cafezinho tá uma delícia. Dona Ercília, eu vou contar para a senhora. Ali, naquele lugar, pertinho, daqui lá dá o quê? Coisa de 500 metros. Há muitos anos aconteceu um acidente horrível.
um casal que morava aqui. Morava aqui. Não nessa casa, mas nesse pedaço de chão havia uma casa de madeira. O casal morava recém-casado nessa casa de madeira. Esse casal tinha uma criança recém-nascida. Então, naquele lugar, há muitos anos, aconteceu ali um acidente horrível. Um casal com a criança recém-nascida seguia de bicicleta em direção à sua casa, por volta mais ou menos de umas 7 horas da noite. E o casal acabou atropelado por um caminhão de laranja. Estourou o pneu desse caminhão de laranja. O caminhão estourou o pneu da frente. E a carga inteira de laranja virou por cima do casal que passava na hora pelo acostamento. Ia na bicicleta o rapaz, o marido, a moça, a esposa e o bebê. Dizem que o bebê recém-nascido tinha por volta de 40 dias. Com o impacto, o casal morreu na hora. Mas a criança, de uma maneira misteriosa, foi achada ainda viva por moradores daqui, sabe? E só assim conseguiram descobrir que havia pessoas embaixo da carga. Os primeiros curiosos que chegaram ao local encontraram o nenê. O nenê estava a uma certa distância do caminhão virado. E só encontraram, na verdade, o caminhão por causa do choro da criança. E dizem que quando trouxeram um bebezinho para prestar socorro na claridade do poste, não tem um poste ali? A criança ainda chorou alto por mais alguns minutos. Mas logo em seguida, o bebezinho não resistiu. Morreu. Somente já tarde da noite foi que conseguiram retirar os corpos sob a carroceria do caminhão. E, para surpresa de todos, a criança, o bebê, também estava morta. A criança estava morta no meio dos dois, do pai e da mãe. Foi isso, sabe? Exatamente isso que aconteceu. Meu Deus. Eu já tinha tomado café. Estupefata, eu escutava esse relato com uma sensação de desfalecimento tão intensa que eu pensei que eu fosse desmaiar. A senhora, me vendo empalidecer, ela perguntou: quer tomar alguma coisa? Traz um copo d'água com açúcar para ela. Foi uma neta dela que foi correndo buscar. Ela viu que estava precisando de uma ajuda. Eu, em meio a esse estado de choque, continuei na casa com ela mais um tempo. Pressão. Foi a pressão da senhora que ou subiu ou caiu demais. Eu também tenho isso às vezes. Precisa se cuidar. Ela ainda insistiu para que eu e meu marido permanecêssemos. Logo mais ela pensaria na janta. Não, agradecemos. Eu já estava assustada. Eu não queria sair dali de noite, sabe? Ainda a hora que eu estava saindo da casa, descendo assim os degraus que dava acesso ao carro do meu marido, ela ainda completou: tem um detalhe, o rapaz que conduzia a bicicleta, ele era meu tio-avô. Ele morava aqui. Aqui, ó. Tá vendo ali onde tem aquele pé de mangueira? Bem do lado. Ali tinha uma casa de madeira. Era ali que ele morava. É por isso que eu sei dessa história com tantos detalhes. Essa gente era parente nossa. É tudo real. Tudo verdade. Mas olha, Dona Ercília, que honra, viu? Conhecer a senhora, o seu esposo, seu marido. Por favor, façam disso um costume agora. A nossa casa é simples, é casa de gente pobre, mas à disposição de vocês. Nossa, ela foi tão gentil. Agradecemos muito.
Meu marido, agora no carro, olhava para mim e comentava: Ercília, que coisa! E eu não acreditava nisso, Ercília. Quando você falava da criança que se escutou chorando, eu achei que fosse tudo produção da tua mente, porque a nossa filha não ouviu, né? A nossa filha não ouviu, mas viu o rapaz. Fiquei impressionado com isso, sabe? Porque a minha filha teve a metade da visão. Ela viu o rapaz da bicicleta, para quem nós pedimos o favor, que nos ajudou. Mas ela não escutou o choro do nenê. Estranho. E se não fosse o choro do nenê, eu nunca que teria pensado naquilo da forma como eu pensei. Parece que eu tinha que ficar sabendo dos fatos. Não é estranho? Muito estranho. Acabei de chegar em casa com o meu marido e a partir daí nós começamos a contar essa história para os nossos parentes, para os nossos amigos. E hoje, por confiar demais em você, estou te relatando. Esta é a história da meia-noite que eu queria te contar. Se você gostou, por favor, curta a história mandando seu joinha. Aproveita e se inscreva no canal. E, se sobrou gentileza, e sempre sobra, mande um valeu demais para o canal do Paulinho Boa Pessoa. Muito obrigado a todos.